Imagina um mundo onde o ciclismo tivesse 5 grandes voltas, ou 10, provas atravessando continentes, 3 semanas de sofrimento puro, calor insano, neve, quedas, drama. Senhoras e senhores, hoje você vai descobrir porque só existem 3 Grand Tours: Tour de France, Giro de Itália e Volta à Espanha. Já parou para pensar por que só essas 3 viraram grandes voltas? Ou porque países como Estados Unidos, Alemanha ou Austrália não conseguiram criar a 4ª grande volta? Hoje você irá descobrir o motivo, e o motivo é muito mais profundo do que você imagina. Tudo começou com um jornal, é isso mesmo, um jornal. O Tour de France nasceu em 1903, não como um evento esportivo, mas como uma jogada desesperada do jornal L'Auto para vender mais exemplares e escapar da crise financeira. E essa era a ideia, criar uma corrida brutal, longa, que chamasse bastante atenção e impossível de se ignorar. E o resultado vocês já sabem, sucesso absoluto. Sendo assim, em 1903 foi fundado o Tour de France, o maior dos grandes tours. E desde então, já foram 111 edições, com um custo médio de 25 milhões de euros. Só em prêmios são 2,3 milhões. O campeão, por exemplo, leva 500 mil euros para casa. E toda a logística precisa de mais de 12 mil pessoas. Para quem não sabe, eu moro aqui na Europa. Sempre que eu posso, eu vou assistir pessoalmente o Tour de France, a Volta à Espanha, o Giro de Itália, e o clima nesses eventos é sobrenatural. E com o sucesso do Tour de France, a Itália não quis ficar para trás, e em 1909 ela respondeu com o Giro de Itália, criado pela Gazzetta dello Sport, jornal em papel rosa. E para quem não sabe, eu fiz um vídeo sobre tudo o que você precisa saber sobre o Giro, e vou deixar aqui na descrição. E logo após o Giro era a vez da Volta à Espanha, criada em 1935 com um orçamento de quase 20 milhões de euros, como uma tentativa espanhola de entrar nessa jogada midiática e nacionalista. Não sei se você já percebeu, mas as 3 nasceram de jornais. E a pergunta que fica é, por que só existem esses 3 grandes tours? E a verdade é que muitos tentaram criar o 4º. Alguns tinham dinheiro, outros tradições, mas ninguém conseguiu. Você lembra do Tour da Califórnia? Durou de 2006 a 2019, e a desculpa, alto custo e pouco retorno. Aqui no Reino Unido teve o The Milk Race, 1958 a 1993, também não deu certo. E lá na Austrália teve o Herald Sun Tour, de 1952 a 2020. Essa era uma boa corrida, mas também não durou muito. E lá na Alemanha teve o Deutschland Tour, e o público era muito desinteressado, ninguém queria saber de corrida por lá. A mais forte talvez seja o Tour de Suíça, acontece desde 1933, é boa, mas bem curta, apenas 8 etapas. Se parar para pensar, todas essas provas tinham potencial, mas nenhuma conseguiu sustentar as 3 semanas. Algumas não tinham investimentos, outras não tinham tradições populares, que para mim, Wesley, é o mais importante. Se o público não gostar, logo essa prova não existe. Só para você ter uma ideia, organizar o Tour de France exige mais de 12 mil pessoas em operação diária, então tem que ter muito interesse. São policiais, médicos, helicópteros, jornalistas, seguranças, hotéis, tudo isso por 21 dias. E a maioria dos países ou não quer ou não consegue sustentar isso tudo. A verdade é que Grand Tour não é só sobre bicicletas, é sobre identidade nacional. O Tour sobreviveu a 2 guerras mundiais. O Giro nasceu do orgulho italiano, aquilo tá na veia deles. Quando eu estive lá, eu vi que eles levavam isso muito a sério. E não menos importante, a Volta foi criada para unir um país quebrado pela Guerra Civil, e isso marcou eles. Essas provas nunca foram somente um evento, são símbolos, são rituais, são como feriados nacionais. E mesmo que a Colômbia, Emirados Árabes, China, Estados Unidos tenham dinheiro, se empenham, façam o impossível, talvez eles nunca irão conseguir, porque dinheiro não compra história. Às vezes eu até me pego pensando se dá para imaginar um Grand Tour lá nos Andes colombianos, na terra de Nairo Quintana ou Egan Bernal. Já imaginou? Ou lá no deserto high-tech do Oriente Médio, lá nos Emirados Árabes. Alguns países até tentaram. Para você ter uma ideia, eu lembro que teve até Tour de Trump lá nos Estados Unidos. Sim, Trump, o presidente. Mas nenhuma dessas provas teve tempo de calendário, apoio midiático global ou aceitação dos ciclistas e das equipes, que é muito importante. O calendário da UCI hoje já está lotado. Cyclocross, clássicas, Grand Tour, já tem corrida para o ano todo. Ninguém quer diluir o prestígio das 3 joias da coroa.
O giro, tour e volta são como uma trilogia perfeita. Giro na primavera, tour no verão e volta no outono. Será que precisamos de algo a mais? E aí no Brasil, por exemplo, será que um dia teremos nosso tour do Brasil? São 3 países, 3 histórias, 3 voltas que sobreviveram ao tempo. O ciclismo pode até crescer, mas talvez o número 3 seja realmente o ideal. E o que você acha? Onde deveria acontecer a 4ª grande volta? Comenta aqui embaixo e me diz qual país merece essa honra. Se curtiu esse mergulho na história do ciclismo, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos do pedal. Aqui é o Wesley Biker e a gente se vê no próximo vídeo.